Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 31 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. João, replicando, disse: Mestre, vimos um homem que expulsa os demônios em teu nome e nós lhe proibimos, pois que ele não te segue conosco. Jesus disse: Não lhe proibais, porque quem não é contra vós, por vós é. Lucas 9, 49 a 50. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Adolfo, bispo de Argel. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a benevolência. Caridade por ação. Tornar mais feliz e menos pesado o dia do próximo. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti e rogamos, Jesus, por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que estão felizes, por aqueles que estão deprimidos, entristecidos, por aqueles que pensam em suicídio, por aqueles que já tentaram suicídio. Que o seu amor, Jesus, possa envolver a cada um. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, no dia de hoje, em nossa casa espírita, nós realizaremos a reunião administrativa às 7 horas da noite, via plataforma Zoom. Então, não será presencial em nossa casa espírita. E queremos lembrar que amanhã nós teremos a palestra lá na cidade de Nova Monte Verde. Então, os amigos aí são os convidados para essa grande tarefa às 7h30 da noite. E no final de semana nós teremos as atividades rotineiras da nossa casa espírita. E queremos aproveitar para convidar os amigos para o nosso encontro fraterno, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de setembro. Tá pertinho aí, ó, daqui 2 semanas nós teremos nosso encontro fraterno, momento de estudar o Evangelho de Jesus e também de praticar. Venha trabalhar, venha estudar conosco. O tema central do nosso encontro: o servo bom e fiel. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, fazendo comentários ao Evangelho segundo Lucas. Os são não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Lucas, capítulo 5, versículo 31. Alguma coisa. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito,
Suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 28. Meus amigos, quem de nós não tem alguma coisa para auxiliar? Então, cada um de nós, em um determinado momento, estágio da vida, desenvolveu alguma situação ou algum tipo de virtude que não possa ser auxiliado ou ajudado a outros. Então, o Emmanuel vai pontuando diversas questões que cada um de nós dá conta de fazer. O Evangelho de Lucas nos diz que os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Quem de nós está sadio? Quem de nós que não precisa de auxílio? Acredito que todos nós, ou podemos dizer a maioria, porque sempre tem aqueles que acham que não precisa de auxílio. Mas às vezes, por ser orgulhoso, egoísta, acaba não admitindo que sofre, que precisa de socorro. E o Emmanuel começa com uma questão bem simples. Quem sabe ler não pode esquecer de amparar aquele que ainda não sabe ler. E aí eu me recordei da história de uma menina chamada Alda de Souza, que viveu lá nos idos de 1880. Então, uma moça com 7 anos de idade, recém-alfabetizada, lia para os negros,
para as pessoas pobres, que era recém-terminado ali o período da escravidão, ou tinha aqueles que estavam livres pela idade, porque tinha uma legislação que quando a pessoa atingia aquela idade, ela deixava de ser escrava. E então, Alda de Souza, desde pequena, ela tinha esse compromisso de ler para as pessoas, contar histórias, né? E convivendo com pessoas na nossa época, eu ouvi esses dias amigos dizendo que quando era criança, os parentes, os tios, né, os familiares traziam sempre algum tipo de obra, de alguma revistinha, um livrinho, alguma coisa que tinha contos, histórias para a pessoa ler, para aquela criança ler para os adultos. Então, meus amigos, cada um de nós tem uma característica positiva que pode auxiliar alguém que está em grande sofrimento. Então, se nós temos a oportunidade de auxiliar, por que nós vamos negligenciar esta situação? Por que nós vamos ficar protelando o momento de auxílio? Então, é importante trabalhar isso no nosso coração. Aqui, o Emmanuel trouxe o exemplo da leitura, mas no decorrer da mensagem, ele vai trazendo muitas outras coisas mais profundas que vão nos auxiliar no trabalho, por exemplo, da paciência. O infeliz, como diz o Emmanuel, muitas pessoas chegam próximos a nós num processo de irritação tão grande que a pessoa não aguenta mais, ela mesma não se aguenta. E o objetivo dela é explodir tudo, tudo que está ao seu redor. Né? Então, não há um compromisso da pessoa de compreensão, de entendimento. Mas é porque a pessoa ainda não chegou nesse processo. E aquela pessoa que já desenvolveu um pouquinho desse processo é a que pode auxiliar. Então, há muita dor, há muito sofrimento ao nosso redor. Só que alguns conseguem aguentar a dor de uma unha encravada. Outros, a dor da unha encravada é superabundante em relação a uma outra pessoa. E é isso que nós temos que aprender, cada um. A pessoa que não sente tanta dor, como aquela que sente tanta dor. Que depende da maneira que eu vejo as coisas. E aí eu tenho que ver, procurar ver do ponto de vista de Jesus. Esse é o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós, esses ajustes. Encrenca, você vai querer trabalhar num ambiente ou conviver num grupo espírita ou numa outra casa religiosa e com pessoas que não têm problema, então você não está no, você provavelmente não entendeu ainda que você está na Terra. A Terra é o lugar das nossas encrencas aflorarem. É claro que é um processo de ajustamento e de reajustamento de todos nós, né? Então, vamos fazer o que, então? Praticar a caridade, praticar o amor, compadecer-se das pessoas, colocar-se no lugar das pessoas, sair dos jargões. Tem palavras tão lindas, mas como elas não são vividas, elas acabam ficando como um jargão. Uma palavra bonita que todo mundo fala, mas que não tem expressão nenhuma, porque todo mundo que fala não vive aquilo que está falando.
Então, vamos entesourar a humildade no nosso coração para que o orgulhoso possa perceber-se e mudar. Vamos trabalhar a paciência para que aquele que é agressivo, irritadiço, possa também se modificar. Então, que sejamos bons, pois a bondade vai ajudar os maus. Todos nós seremos anjos. Então, meus amigos, fiquemos com essa reflexão. Às vezes eu digo aqui, que muitas vezes a minha visão é uma visão estreita, mas você pode, ao ouvir a mensagem, ter outros conceitos, outras visões que pode auxiliar muito. Então vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, irmão de todos os momentos, que foi capaz de descer das paragens celestes para aqui, entre nós, os terráqueos, pegar-nos pelas mãos e ensinar o amor. Amado Mestre Jesus, que consigamos todos os dias, com essas pérolas que Emmanuel vem trazendo, por meio da mediunidade de nosso querido Chico Xavier, transformarmos, modificarmos, conceitos que vão ser importantes em nossa reforma íntima. Jesus, ajude-nos. Nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.